Prezados irmãos, a todos eu cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos na sua casa para juntos glorificarmos o seu nome, bendizê-lo na beleza da sua santidade, louvá-lo, exaltá-lo. Somente Jesus Cristo é digno de todo louvor e de toda honra. Somos pó e cinza, mas Ele é o Deus eterno, o Rei vivo pelos séculos dos séculos. E nós nos sentimos bem, porque estamos na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram amém. Que Deus nos abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 25. Levítico capítulo 16. O dia da expiação. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, por causa das suas transgressões, por causa de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário. Nenhum homem, quer dizer, nem os sacerdotes podiam estar. Era somente o sumo sacerdote, ponto final. Até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, o altar de holocaustos, esse primeiro lá do cantinho, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes. Então sairá, oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Amém? Que o Senhor nos abençoe
e que Deus Todo-Poderoso fale profundamente aos nossos corações. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos pensar nesse texto, em continuação às nossas reflexões da manhã. Nós estamos falando do dia da expiação, do dia mais sagrado dentro da religião judaica. O 10º dia do 7º mês, que hoje é um evento denominado, conhecido no Israel moderno como a festa do Yom Kippur. Nós nos recordamos, inclusive, que em 1973, a comunidade árabe, em um ato de covardia, atacou e invadiu o Estado de Israel justamente nesse feriado. E até hoje é chamado de Guerra do Yom Kippur. E Deus, milagrosamente, providenciou vitória para o povo de Israel. O Egito foi derrotado, muitas nações árabes, e Israel, apesar de um povo pequeno, um Estado pequeno, um exército ainda incipiente, mas teve uma retumbante vitória. Como eu disse de manhã, nós não vamos tratar aqui de teologia judaica. Nós queremos enfatizar a teologia cristã, até porque nós somos cristãos. E eu enfatizei pela manhã e volto a enfatizar que se eu não creio no poder do sangue de Cristo, se eu não creio que Cristo morreu por meus pecados, se eu não creio que a salvação é obtida graciosamente pelo sangue do Cordeiro, eu não sou cristão. Pode parecer uma palavra muito dura essa, irmã Ariane, mas essa é a verdade básica, a mais sublime verdade do Evangelho de Cristo, irmão Tibério. Cristo nos ensinou coisas maravilhosas no Sermão do Monte, por exemplo, mas a essência do cristianismo não é a ética. A ética é consequência. Amar o próximo, dividir o pão, ajudar alguém, vir à igreja, orar, cantar, liturgia, caridade, tudo isso é consequência. Qual é o pilar? O pilar é quando eu creio no sangue de Cristo. Eu não creio no sangue de Cristo, eu não sou cristão. Eu posso ser qualquer outra coisa. Eu vou insistir, irmãos, com isso, porque quando eu estava refletindo, meditando sobre o dia da expiação, isso falou profundamente no meu coração. Você pode ser crente com todos os nomes possíveis e imagináveis. Pode ser crente, pode ser evangélico, pode ser protestante, pode ser presbiteriano, batista, calvinista, arminiano, congregacional, episcopal, não interessa. Mas se no seu coração não está implantada a certeza, a convicção, a fé de que é pelo sangue de Cristo que os teus pecados são perdoados, você precisa nascer de novo. Precisa voluntariamente que o Espírito de Deus domine a sua vida e faça uma transformação. É pelo sangue de Cristo que os nossos pecados são perdoados. É pelo sangue de Cristo que nós somos comprados para Deus. Eu gosto dessa expressão. Atos capítulo 20, versículo 28 diz que nós somos comprados. Ele nos comprou. Ele pagou o preço do resgate. Comprou.
comprou, não é de graça não. E 1 Pedro 1,19 diz assim, que é por um preço incalculável, tem mais essa. Antes eu não valia nada, eu era simplesmente um zero à esquerda. Hoje, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu sou, não que eu tenha, mas o valor que ele tem, ele me deu valor diante de Deus. Porque foi o sangue dele, sangue precioso, o sangue da nova aliança que me resgatou para Deus. Pelo sangue de Cristo os meus pecados são lavados. Pelo sangue de Cristo, o véu do santuário veio abaixo. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o caminho para Deus foi aberto. Pelo poder do sangue de Cristo, nós somos marcados na alma, como os hebreus marcaram na sua saída do Egito, os umbrais das suas portas, e os filhos primogênitos não morreram. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, a igreja está definitivamente destinada ao céu. Que Deus fale ao meu coração, sempre me lembrando disso. Se eu quero chegar no céu, eu não mereço o céu. Se eu quero chegar no céu, e eu volto a repetir, eu não mereço o céu. Mas o preço que foi pago foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Quando ele entra na terra, quando ele encarna, irmãos, isso é de uma profundidade imensa que a nossa mente não alcança. Ele é Deus. Ele não é um avatar, como dizem os orientais. Ele não é Oxalá, como diz a Umbanda. Ele não é um intermediário, como diz o xamanismo. Mas ele é o Deus eterno, verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Foi ele que fez o sol, a lua, as estrelas. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nada foi feito senão por ele, por intermédio dele. Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E de repente, de uma maneira que nós não entendemos, não sabemos explicar, esse Deus Todo-Poderoso por obra miraculosa do Espírito Santo, assume uma forma de um zigoto, assume uma forma de um embrião, assume uma forma de um feto, assume uma forma de uma criança. Que tamanho, talvez? 50 centímetros? 3 quilos? 3,5 quilos? Ninguém sabe? Depois cresce cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, assume uma forma de um homem. Trabalhando numa carpintaria com seu pai, aprendendo a profissão, até ser chamado e conhecido como o carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3. Ele não era apenas o filho do carpinteiro, mas ele era o carpinteiro. Tinha as mãos calejadas, tinha as costas preparadas para o trabalho duro. Aos 30 anos de idade, já sem pai, órfão de pai biológico, porque José não era pai natural, era ele o arrimo da família, era ele quem sustentava a sua mãe, e aos 30 anos de idade inicia seu ministério, é batizado nas águas, depois do batismo é levado para ser tentado 40 dias, depois prega durante 3 anos e meio, percorre toda Canaã de ponta a ponta,
anunciando o reino de Deus, fazendo milagres, ressuscitando mortos, contando parábolas, e vai coroar o seu ministério aonde? Na cruz do Calvário. Deus podia simplesmente, presbítero Henrique, ter pego um anjo lá do céu, vá lá na terra, passe lá por Jerusalém, Belém, Nazaré, Galiléia, Decápolis, Pérea, Cafarnaum, e anuncie lá algumas verdades para esse povo, fale lá o sermão do monte, depois venha-se embora para cá. Podia ter feito isso. Mas não resolveria o meu problema e o teu. Porque o meu problema, o teu problema, não se resolve com discurso, não se resolve com ensino, não se resolve com ética. O nosso problema original é o pecado que é transmitido de geração a geração desde o nosso pai Adão, e esse problema original só se resolve com sangue. Quando Adão pecou, os irmãos observam isso. Quando Adão pecou, Gênesis capítulo 3, percebeu que estava nu, fez folhas de figueira para si e para sua mulher. Deus olhou para eles, Deus procurou o homem, e não o homem procurou a Deus. Isso é interessante demais. Pode observar. Adão pecou e se escondeu. Quem foi à procura de quem agora? Foi Adão que se dirigiu a Deus? Meu Deus! Não, pode observar o texto. Foi Deus que veio à procura do homem. Adão está em pecado e Adão não levanta a sua voz para Deus dizendo: meu Deus, eu pequei, tenha misericórdia. Não, foi Deus que desceu para falar com Adão. Adão estava costurando lá umas coisinhas de figueira para proteger-se, para vestir-se, porque a religião faz isso. A religião é o homem tentando ir chegar a Deus. O evangelho de Cristo é diferente. É Deus descendo para falar com o homem. E quando Deus desce para falar com o homem, o que é que acontece lá no Éden? Teve um cordeiro, teve um animal que foi morto lá no Éden. E a pele daquele animal, Gênesis capítulo 3, versículos 20 e 21, a pele daquele animal foi retirada para cobrir Adão e sua esposa. O primeiro derramamento de sangue na história da humanidade foi no Éden. E aquele animalzinho que perdeu sua vida inocentemente para cumprir a justiça de Deus, para poder cobrir Adão. Aquele animalzinho estava fazendo a expiação de pecados. Mais tarde, nós vamos ver em toda a história de Israel a figura do sacrifício. Sacrifício com Isaac, que não se consumou, mas Deus de imediato providenciou um cordeiro que foi sacrificado ali no altar. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó levantavam altares e sacrificavam. E quando chega o momento do povo de Israel ser libertado do Egito, sair do Egito, chegar no Monte Sinai, Êxodo capítulo 24, versículo 8, que nós vimos hoje de manhã pela EBD, Deus estabelece uma aliança de sangue. E Moisés diz: este é o sangue da aliança. E aspergiu sobre o povo. E foram instituídas as ofertas, foram instituídos os sacrifícios. Sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, o holocausto. Os sacrifícios de comunhão, os pacíficos, e todos tinham derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por que esses coitados desses animais morriam, perdiam a vida? Porque todos eles prefiguravam, todos eles anunciavam, todos eles apontavam
para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, sabe, ouvintes, em que momento nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu? A resposta mais básica que nós temos é a seguinte: morreu em Jerusalém. A resposta mais simples. Agora abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 13, versículo 8. E veja exatamente qual era o plano divino. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Diz assim, está falando das pessoas que vão adorar a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Significa dizer, desde a fundação do mundo, Jesus Cristo estava predestinado a derramar o seu sangue na cruz do Calvário pela minha alma e pela sua alma. E na teologia judaica, na história judaica, na religião judaica, nós vamos encontrar a grande demonstração desse sacrifício no texto que nós lemos, Levítico 16, o dia da expiação. E nós vamos pensar nesta noite em dois personagens. Os irmãos observaram no texto que aparecem dois animais. Aparece um bode que morre e aparece um bode que é lançado vivo para o deserto. Pela manhã nós pensamos em outros aspectos do dia da expiação. Hoje, agora à noite, nós vamos pensar nesses dois animais. Os irmãos observem, abra sua Bíblia e acompanhem comigo o texto. Em Levítico capítulo 16, verifique o versículo 17. Nós precisamos entender isso. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de ter feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Preste muita atenção nessas duas palavras. A propiciação está aqui. E a expiação. Essas duas coisas aconteciam nesse dia. E a terceira coisa, o terceiro fenômeno, está no versículo 22 de Levítico 16, quando diz que o bode emissário levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. É a remoção. Então nós vamos pensar em três palavras: expiação, propiciação e remoção. Amém? Por favor, volta àquela tela do santuário. Apenas para nós nos posicionarmos de novo na história judaica. Essa é a planta baixa do santuário. E nós mostramos pela manhã que o sumo sacerdote saía aqui do altar do holocausto, ele sacrificava o novilho, penetrava no santo lugar e ia até o santo dos santos, levando no incensário brasas e incenso. E no santo dos santos ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. Isso era cerimonialmente para a sua purificação. Depois ele fazia o caminho inverso, voltava
até o altar do holocausto. No altar do holocausto estavam esperando ele 2 animais, 2 bodes. É o nosso texto. Lançava-se sorte diante de Deus e um desses animais era imolado, degolado. Sacrificava o animal no altar do holocausto. Ele pegava esse animal, pegava as brasas do altar, botava incenso, pegava o sangue desse animal e voltava até o Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório. Depois ele fazia o caminho inverso, até o altar do holocausto. Quando chegava no altar do holocausto de novo, ele impunha as mãos na cabeça do bode sobrevivente, confessava os pecados de toda a nação e aquele animal era conduzido para o deserto. Lá no deserto ele seria entregue para as bestas feras do campo. Iria morrer. O sangue daquele animal também seria derramado, e existe uma palavrinha interessante aí no texto chamando Azazel. Alguém deve ter uma Bíblia onde essa palavra aparece, e nós explicaremos isso daqui a pouco. O sangue daquele animal seria derramado no deserto, mas o animal estaria levando toda a iniquidade de Israel embora. Esse animal que era trazido com sangue, que era sacrificado, e o seu sangue era trazido até o santuário, esse animal providenciava expiação. Expiação. Era um bode expiatório. É por isso que se origina a expressão, ainda hoje conhecida, falada, fulano é bode expiatório. O que é um bode expiatório? É levar a culpa sem ter culpa. O inocente pagar pelo culpado. A palavra expiação aponta então para essa substituição de responsabilidade, essa substituição de culpa. O inocente assume o erro do culpado. E a justiça de Deus é efetivamente cumprida e realizada. Acompanhe comigo, irmãos. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Ezequiel 18, versículo 20. O salário do pecado é a Romanos 6, 23. Jeová disse para Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pecou, morreu. Não tem para onde correr. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus vai ser executada de forma soberana. Pecou, pecou, vai morrer. Se Adão não tivesse pecado, ainda hoje poderia estar vivo. Estaria vivo. Vou me corrigir. Porque Deus lhe deu ali a árvore da vida, no jardim do Éden. Mas ele pecou. E pecando, ele se separou da fonte da vida, que é o próprio Deus. A consequência natural do pecado é essa separação. Isaías 59, versículo 2. Os nossos pecados nos separam de Deus. Se Deus é vida, se Deus é fonte de vida, o homem no seu pecado perdeu essa conexão com a vida. Como corrigir isso agora? Como o homem pode voltar a ter vida e ter comunhão com Deus? Do ponto de vista do homem, o que é que pode ser feito? Eu respondo: absolutamente nada.
É simples. Todas as tentativas que os homens fazem para resolver esse problema de conexão estão frustradas e são infrutíferas. Veja bem, aqui é a fonte de vida. É ele que bombeia a vida. Só que nós não estamos mais ligados. Estamos apartados. E como eu posso agora voltar a me ligar à fonte de vida? Existe um abismo aqui entre nós dois. Eu não consigo chegar nele. O que é que ele faz? Ele, o que é que ele faz? Ele manda seu filho Jesus Cristo, e aqui o seu filho Jesus Cristo vai fazer a conexão, a ligação, a união, novamente, entre Deus e o homem. Eu estou sendo bem pedagógico até para a criança que está me ouvindo. Mais claro do que isso, impossível. Jesus Cristo faz essa conexão, essa aliança. Só que no momento em que ele faz essa conexão aqui, essa aliança, ele assume a minha culpa. Observe o que diz a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus comigo. Em Gálatas capítulo 1. E nós vamos ler 2 versículos em Gálatas. Abra a Bíblia comigo e os irmãos que estão em casa acompanhem também o raciocínio comigo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo. Ele se entregou. Veja bem, ele quem? Está falando de Cristo. Ele se entregou a si mesmo. Ele não entregou outro não, viu? Entregar os outros é fácil. Mas ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Agora veja Gálatas, é só mudar uma página no capítulo 3. E versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si os nossos pecados. Por isso eu vou insistir de novo. Se eu não creio nessa substituição, eu não sou cristão. Eu posso ser um religioso qualquer, menos cristão. O sangue daquele bode expiatório era trazido até o Santo dos Santos. O sangue de Jesus Cristo fez essa substituição das nossas culpas diante de Deus. Por isso, o texto fala em expiação. Jesus é a nossa expiação. Mas há uma diferença aqui, irmãos. É porque a expiação que ocorria lá em Israel, nesse evento, não retirava o pecado. Retirava a culpa do pecado. No ano seguinte, no 7º mês, no 10º dia do ano subsequente, essa cerimônia todinha tinha que ser repetida. Toda de novo. Porque o pecado não havia sido retirado. A palavra expiação vem do hebraico kafar. E esse kafar significa literalmente cobrir. Cobrir.
respeitadas as devidas proporções, é como se houvesse uma coisa, digamos assim, que está me desagradando aqui, e eu vou cobrir, mas eu não consegui resolver o problema, eu cobri. Veja o que diz a Bíblia Sagrada no Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. O salmista Davi, dentro do contexto da sua época, ele vai nos dizer isso: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque a expiação, o conceito de expiação para o judeu é que o pecado estava sendo coberto. Agora, abra a sua Bíblia Sagrada em João capítulo 1, versículo 29. E veja a diferença que Jesus Cristo proporcionou. João capítulo 1, versículo 29. A palavra de Deus, por intermédio de João Batista, nos diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que... Vamos repetir? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não cobre pecados. Amém? A expiação feita pelo Cordeiro de Deus não cobre pecados. Jesus tira pecados. Jesus arranca a semente do pecado. Jesus transforma um coração de pedra em coração de carne. Jesus transforma um feiticeiro em pregador do Evangelho. Jesus transforma uma prostituta em uma missionária. Jesus transforma um usuário de maconha, um traficante de cocaína em um pastor evangélico. Jesus tira a semente do mal. Amém. Glória a Deus por isto. Porque Ele é a nossa expiação. E Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele pagou o preço. Qual é o preço do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Adiantava matar Henrique? Adiantava matar Jorge? O que é que ia acontecer? O que é que ia mudar na história da humanidade? Nada, porque nós já somos pecadores. E qual foi o mérito, então, de ter o sacrifício de Cristo? Qual foi o mérito? É porque ele não tinha pecado. Era inocente. Aquele cordeirinho humilde e manso, que é agarrado pelo seu algoz, que vai lhe pegar com a espada, com o cutelo, e ele fica manso, humilde, quieto, nem reclama, não sabe nem grunhir, não sabe nada absolutamente o que está acontecendo, ele não consegue nem raciocinar. A mesma coisa ali estava acontecendo com Cristo. Ele se entregou a si mesmo voluntariamente, ele deu sua vida olhando para Tibério. Ele deu a sua vida olhando para Aninha. Ele deu a sua vida olhando para as nossas vidas. Ele é o Cordeiro de Deus que chegou no Santo dos Santos, do céu. E como diz Hebreus capítulo 7, versículo 25, que nós lemos hoje de manhã, vive, eu gosto dessa expressão, ele vive para interceder por nós. Vive. Quer dizer, não é uma coisa que ele faça aleatoriamente ou de vez em quando, mas ele vive dentro do Santo dos Santos, intercedendo por Henrique, por Ariane, por Rai,
Que maravilha, meu Deus, que maravilha. O sangue de Jesus Cristo nos purificou. Eu sou pecador, sou. Continuo pecando, continuo. Mas vai chegar o momento em que Ele vai tirar todo o pecado do mundo. E não vai existir mais pecado na Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para lá. A segunda palavra que nos chama a atenção está também em Levítico 16. Versículo 17 que nós falamos. É a propiciação. Propiciação. Jesus é a nossa expiação e Jesus é a nossa propiciação. Se você abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz isso textualmente. Lá está escrito que Jesus é a nossa propiciação. Lá está escrito assim. O que é propiciar? Me mostra aí, por gentileza, aquela tela da arca. Vá passando, por favor. Pronto. Não sei se dá para ver nitidamente, mas, irmãos, aqui nós temos a Arca da Aliança. Era um móvelzinho pequeno, ficava dentro do Santo dos Santos. Mais ou menos 1,10 m de tamanho por uns 70 centímetros de largura. Pequeno. Mas era aqui que o sumo sacerdote entrava e aspergia sangue. Essa arca tinha uma tampa. Essa tampa aqui era totalmente feita de ouro, pesada. E havia a representação de 2 anjos, 2 querubins, numa peça só. Bezaleel e Aholiabe foram usados por Deus para fazer exatamente conforme o modelo que Deus determinou, mas foi uma peça só. Pegou o ouro, fez toda a tampa e já puxava a representação dos 2 querubins. Essa tampa se chamava propiciatório. O propiciatório é isso. É a tampa em cima da arca. Aí o sumo sacerdote chegava com sangue, com incenso e com fogo. Já é tema para outra mensagem. Ele chegava com sangue, incenso e fogo. Não vou pregar sobre isso não. Deixa para depois. Aí com esses 3 elementos, sangue, incenso e fogo, ele aspergia o propiciatório. O propiciatório ficava melado, salpicado de sangue. Ficava o ambiente totalmente perfumado com incenso aromático e sagrado e totalmente iluminado pelo fogo. A presença de Deus ali se manifestava. Ele fazia propiciação. Propiciação significa aplacar a ira. Literalmente, propiciar significa isso, aplacar a ira. O sacerdote estava com aquela cerimônia, com aquele ato cerimonial, desviando a ira de Deus sobre o povo de Israel. Jesus é a nossa propiciação. É bom falar do amor de Deus, mas nós não podemos deixar de falar da ira de Deus. Deus se ira? Sim. E se ira com os nossos pecados. Abra sua Bíblia comigo. E você vai encontrar isso, essa mensagem bem claramente, no Salmo capítulo 7, versículo 11. E também em Romanos capítulo 1, versículo 18. E nós vamos ler isso rapidamente. O Salmo 7, versículo 11 diz que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E Romanos capítulo 1 e versículo 18, a palavra de Deus nos diz
que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus é um reto juiz que se sente irado, indignado todos os dias. E Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se manifesta sobre todo o pecado da humanidade. Você acha, por exemplo, aqui para nós, quando fizeram aquela representação lá no Sambódromo, de um camarada imitando Satanás, empurrando Jesus Cristo, lá no coração de Deus, como é que ele se sentiu? Está aí a palavra de Deus dizendo: ira. Ele se sente irado. Mas você não precisa pensar somente no Sambódromo, não. Pense aqui em Maceió. A venda do tráfico. O desvio de merenda escolar nas prefeituras, deixando crianças com fome. A prostituição crescente. As famílias sendo destruídas. Aborto à torta e à direito. Crianças sendo massacradas dentro do ventre de suas mães. Como é que Deus se sente? Está aí. Ele se sente irado. Irado. Essa é a expressão, todos os dias. Eu volto a repetir, irmãos. Falar do amor de Deus é bonito e bom. Dizer assim, Jesus te ama, Deus te ama, é maravilhoso. Mas aí o texto é claríssimo. Ele também se ira e todos os dias. O pecado do homem atrai a ira de Deus. O que é que a propiciação faz? Aplaca, desvia a ira do Senhor. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, levando sangue, não de bode, não de bezerro, não de animais, mas levando o seu próprio sangue no Santo dos Santos e apresentando diante de Deus Pai. Aí Deus Pai hoje, quando olha para André, permita-me, irmão André, ele não vê mais o teu pecado. Porque entre Deus e você está o sangue de Jesus Cristo que perdoa de todos os pecados. Quer resolver o seu problema de pecado? Vou falar aqui uma coisa para alguém que pode me ouvir depois. É dependente de drogas, viciado e não consegue se libertar? O sangue de Jesus Cristo liberta do pecado. De todos os pecados. Quer se livrar dos apetites sexuais desenfreados, das anomalias e perversidades sexuais? O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado. E eu creio nisso. Porque Ele é a nossa propiciação. Amém? Vamos voltar para o Levítico capítulo 16. Eu prometo que eu acabo daqui a pouco. Antes da meia-noite a gente encerra. Levítico capítulo 16. Nós falamos de 3 palavras: expiação, propiciação. A propiciação é tirar a ira de Deus, remover essa ira de Deus, aplacar a ira de Deus. Expiação é assumir a culpa do outro, tornando-o inocente. Mas agora nós vamos ver a remoção. Observe no versículo 21, que Arão vai pôr as mãos sobre a cabeça do bode vivo e vai confessar as iniquidades dos filhos de Israel, os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á para o deserto. Versículo 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária.
Talvez você tenha uma versão, se você estiver usando a nova versão internacional, a NVI, você vai encontrar a expressão o bode para Azazel. A Bíblia de Jerusalém também usa essa expressão. E eu preciso, já que tocamos nesse assunto, prestar alguns esclarecimentos sobre esse tema. Porque nós discordamos, mais uma vez, e com muito respeito, da teologia dos adventistas, quando ensinam nesse texto que esse bode emissário, o segundo bode, representa Satanás. Nós não conseguimos entender como Satanás participa do processo de expiação. Essa expressão Azazel, olhando aqui para o texto hebraico, talvez eu não pronuncie corretamente, mas a expressão que nós conseguimos enxergar no texto hebraico é Lek-Lazazel. E Lek-Lazazel, no hebraico moderno, significa vá para o inferno. O sumo sacerdote impunha as mãos em cima do bode. E o bode era levado para o deserto. E o texto diz, ele levava sobre si os pecados. Levava os pecados. Lá no deserto, ele seria entregue para Azazel. Quem é Azazel? As bestas feras do deserto, as hienas, os leões. Esse bode ia morrer. Ele não ia, volta para cá, por gentileza. Ele não ia ser imolado aqui no altar do holocausto, mas ele ia perder a vida, aqui no altar do holocausto não, mas ele ia perder a vida lá no deserto, fora do acampamento. Me mostra a primeira. Aqui eu tenho o tabernáculo, ele saía totalmente do tabernáculo. Os irmãos lembram que em uma outra pregação eu mostrei que o tabernáculo era completamente o centro e as 12 tribos ficavam em redor. Ele saía de todas as tribos, passava fora das tribos de Jerusalém, de Judá, passava fora de todas as tribos, ia ser atacado pelas bestas feras do deserto, lá no deserto distante. Mas ele estava levando os pecados. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. E eu quero que você abra a Bíblia comigo agora em 2 lugares, para você ver que os seus pecados, quando perdoados, quando purificados, quando libertados, são levados para um lugar inacessível. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Livro do profeta Miqueias, um dos profetas ditos pequenos. Miqueias capítulo 7 e versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Veja o versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É o bode emissário representando esse distanciamento que o Senhor opera em nossas vidas. Salmo 103, versículo 12. Muito conhecido esse salmo. Nós lemos ele constantemente e observe o que diz o versículo 12.
Salmo 103, versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, não é perto. O Japão e os Estados Unidos, longe. O Salmo diz assim: de leste a oeste, de oriente a ocidente. A mesma distância, o mesmo distanciamento, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele tirou os nossos pecados e ele afastou de nós os nossos pecados. E ele retira não apenas os nossos pecados, mas também, irmãos, a culpa do nosso pecado. Eu quero finalizar essa mensagem dando alguns conselhos. Creia na expiação dos pecados. Como diz o credo dos apóstolos, eu creio na remissão dos pecados. Se eu não creio na expiação, eu não sou cristão. Creia que o Senhor Jesus transforma vidas, creia que o Senhor Jesus perdoa pecados, creia que o Senhor Jesus desvia, retira a ira de Deus sobre as nossas vidas, creia que o Senhor Jesus remove a culpa do pecado. Aquelas coisas antigas do teu coração, os erros antigos da tua vida, que Jesus já perdoou, se perdoe também. Não fique se recriminando, deixe, abandone o remorso. Os erros que você já cometeu no passado, se o sangue de Jesus Cristo lhe perdoou, se perdoe. Porque ele remove todas as manchas. O bode emissário levava a culpa. Jesus Cristo, de uma forma muito especial, já nos deu a vitória sobre o pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Amém.